Sempre que ouvimos falar em escravidão, a primeira imagem que vem à cabeça é o Brasil colonial, os escravos africanos transportados em navios negreiros para trabalhar aqui na América. Mas a escravidão é uma prática muito antiga, desde o Neolítico, que já se tem informações de seres humanos escravizando seres humanos. Desse período até os dias atuais, a escravidão vem se transformando para se adequar ao tempo e à economia vigente. Apesar de hoje ser uma prática inaceitável, considerada crime pela comunidade internacional, estima-se que milhões de pessoas ainda vivam em algum tipo de regime escravagista. Dá para acreditar nisso? Vamos conhecer então como a escravidão funcionou ao longo da história da humanidade. A escravidão já existe há um bom tempo. Bem antes da escrita, já escravizávamos pessoas. É bem provável que o início se deu com a Revolução Neolítica, quando aprendemos a lidar com a agricultura e precisar cada vez mais de mão de obra. Mas é nas sociedades mais desenvolvidas que a escravidão vai tomar forma. Inclusive, os motivos pelos quais um indivíduo pode se tornar um escravo passa a ser aceito e praticado. Um sujeito poderia se tornar escravo por ser prisioneiro de guerra, por contrair uma dívida que deveria ser paga com seu trabalho. A escravidão também era punição para algum tipo de crime. Às vezes, alguém simplesmente poderia se oferecer como escravo em troca de alimento. A partir do momento em que se torna escravo, a pessoa passa a ser uma propriedade, podendo ser vendido, emprestado, alugado e até morto, dependendo da vontade do seu senhor. Na Roma antiga, toda a produção das grandes fazendas, todo o serviço nas obras públicas sempre recaía sobre a massa de escravos. Estima-se que mais de 30% da população da Roma antiga era formada por escravos. O status social de um homem na Roma antiga era medido pelo número de escravos que ele possuía. Só que em Roma, as relações entre escravo e senhor sofreram algumas intervenções do governo. Por exemplo, uma das obrigações do senhor consistia em dar boa alimentação ao seu escravo, mantê-lo bem vestido. Os donos de escravos também foram proibidos de castigá-los até a morte, podendo até mesmo serem julgados por assassinato caso desobedecessem. Tudo isso pode ter sido consequência de uma revolta liderada pelo gladiador Espartaco no ano 70. Isso já foi tema de vários filmes e seriados. Na Grécia Antiga, a escravidão era uma prática comum. Estima-se que em Atenas a maioria dos cidadãos tinham pelo menos um escravo. Em geral, eram obtidos por meio de guerras contra diversos povos. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos capturados e ofereciam em algum ponto comercial. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, os escravos tinham diferentes funções dentro da sociedade, podendo ser policiais, artesãos e, em alguns casos, com fonte de renda própria, o que poderia até ser usado para comprar sua liberdade. Os árabes também escravizavam os povos vencidos em guerras. As propriedades eram pilhadas e os guerreiros eram tornados escravos. Os meninos, os jovens e adultos eram raptados nas guerras e recebiam treinamento militar para poder incorporar-se ao exército. As mulheres e meninas também eram raptadas, porém com a finalidade de aprenderem a dançar, tocar algum instrumento musical e desenvolverem as habilidades necessárias para viver nos haréns dos sultões. Na África, a escravidão já existia antes da chegada dos europeus. No entanto, era praticada uma escravidão mais doméstica do que mercantil, ou seja, um escravo era um braço a mais na plantação, na colheita. Até se preferia as mulheres, por serem elas as responsáveis pela agricultura e também poderiam gerar novos membros para a comunidade. Quando os portugueses chegam à África, iniciaram a captura e a escravização, colocando em prática o tráfico escravista. Milhões de pessoas foram obrigadas a atravessar o Atlântico para servir como escravos em distantes regiões. Faziam a travessia em navios chamados de tumbeiros. Esse nome é pelo número de mortes que aconteciam durante o trajeto. Passavam fome, adoeciam, dormiam amontoados e viam seus irmãos serem jogados no mar sem qualquer piedade. No Brasil, essa escravidão foi muito cruel. Suas consequências, mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda são perceptíveis.
o rastro de prejuízo foi muito grande, porque reduzia-se a humanidade de grupos humanos a simples valor econômico, coisificando seres humanos como ferramentas de trabalho. A escravidão foi mais um tijolo na construção cultural desse racismo que hoje nós enfrentamos no Brasil. Hoje, em pleno século XXI, o mundo ainda não é livre. São mais de 45 milhões de pessoas que enfrentam situações análogas à de escravidão. Entre as mulheres, o mais comum é o casamento forçado e a obrigação de fazer serviços domésticos. O aliciamento de jovens para o mercado da prostituição também cresceu assustadoramente. No Brasil, a vulnerabilidade econômica obriga muitos a trabalharem isolados, em troca apenas de comida, principalmente nas zonas rurais onde a fiscalização é precária. Infelizmente, é esse o nosso cenário atual. Você acompanhou nesse vídeo a forma como a escravidão era tratada em diversas sociedades ao longo da história. Espero que você tenha compreendido o tema e entendido que ninguém nasce para o aprisionamento. Nossa vida é única e todos merecem vivê-la de forma plena e livre. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as nossas atualizações semanais. Um forte abraço, se cuida!